Ministro Castro Meira, em relação a Vossa Excelência pode fazer um relatório do 15.249, se tem alguma peculiaridade. O 15.249, presidente, a diferença é que a autoridade coatora é também o ministro da Defesa, e aqui houve uma alegação da autoridade coatora que me parece distinta da ministra Eliana Calmon. Eu posso até ler aqui nesse fato. Argumenta preliminar. No mérito sustenta o descumprimento dos mandamentos contidos, não é que é da parte. Em suma, fala sobre a inexistência de recursos, disponibilidade orçamentária para o pagamento da quantia devida, pois a Lei 10.726, 2003, destinou ao orçamento da União crédito especial no valor de 30 milhões de fração para satisfazer os créditos anistiados políticos, inclusive os militares. Nas informações também, a autoridade pugna pelo reconhecimento da prescrição, acrescenta que a Lei 10.559 somente garante direito líquido e certo ao pagamento dos valores retroativos quando houver disponibilidade orçamentária e os recursos correspondentes estiverem compreendidos na rubrica própria no Orçamento Geral da União. Sustenta que a concessão da segurança pleiteada demandaria detalhada análise probatória incompatível com o rito do mandamos e, no mérito, destacou que o Tribunal de Contas da União, ante suspeita de fraudes praticadas pela Comissão de Anistia, recomendou a suspensão dos pagamentos das reparações econômicas retroativas, bem como a revisão das anistias concedidas com base na portaria 1104 GM 364. Por fim, que o impetrante permaneceu no serviço ativo por alguns anos, mesmo após a edição da portaria, não sendo possível afirmar, sem maiores justificativas e comprovações, que o ato de licenciamento do militar em questão configura exceção de natureza exclusivamente política. O parecer do Ministério Público Federal foi pela denegação da segurança. Pois não. Doutor Ministro Humberto, Vossa Excelência tem alguma peculiaridade no 15.234? Com relação ao 15.234, seriam os mesmos do caso da ministra Eliana Calmon. As três preliminares, que é com relação à inadequação também da via eleita e legitimidade da parte, também decadência e a prescrição, e o Ministério Público, inclusive, é pela concessão da ordem. É o mesmo caso da ministra Eliana Calmon. Então eu vou chamar para fazer sustentação oral o doutor Bruno de Albuquerque Batista, em primeiro lugar, depois o doutor André Francisco Neves Silva da Cunha e, por fim, o doutor Evandro Rui da Silva Coelho. O direito é de 15 minutos, eu encareceria, na medida do possível, que os advogados se concentrassem nos argumentos novos sucessivamente. Vossa Excelência tem a palavra, então. Sendo o senhor presidente e demais membros dessa primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, sendo o senhor representante do Ministério Público, eu ocupo com muita honra a tribuna nessa tarde para defender o direito de 10 cidadãos que foram efetivamente perseguidos pela ditadura militar e que não obtiveram ainda a reparação integral dos danos que lhe foram impingidos. Os impetrantes, todos eles ingressaram na Força Aérea Brasileira antes da portaria 1104 de 1964, que limitou, quando não era limitado antes, o tempo de permanência no serviço ativo por 8 anos. E foram, após minuciosa apreciação da Comissão de Anistia, foram considerados anistiados políticos, houve a publicação da portaria do Ministro da Justiça e começaram a receber a prestação mensal permanente e continuada. O que buscam com o presente mandato de segurança é exatamente receber os efeitos retroativos, aqueles que foram reconhecidos nessa mesma portaria. E essas portarias são dos anos de 2002, 2003, e até a presente data eles não receberam ainda essa reparação econômica.
Saliento também que não se trata aqui de caso dos anistiados políticos de indenizações milionárias, de 1 milhão, 2 milhões de reais. Não, são indenizações de valores pequenos comparados com essas. São cabos de aeronáutica que foram promovidos à graduação de sargento e cujo valor retroativo reconhecido pela portaria são valores de 160, 170, 180 mil reais. Comparado com essas indenizações milionárias que vêm acontecendo, são valores razoáveis, bastante razoáveis. Outro ponto que cabe salientar é que não há nenhuma dúvida com relação à condição deles de anistiados políticos. Não há nenhum processo de anulação em curso das portarias que reconheceram a condição de anistiado político. E nem poderia, na realidade. Os impetrantes, eles foram reconhecidos anistiados políticos já 7, 8 anos atrás. E até mesmo a decadência administrativa impediria qualquer processo de anulação dessas portarias. Mas, efetivamente, realmente eles foram perseguidos, até porque eram cabos antes mesmo dessa portaria de 1104 GM3. Vamos basear minha sustentação oral em 3 pontos, na realidade. O primeiro, a questão da adequação da via eleita, alegada como preliminar. A segunda, a existência de dotação orçamentária, que também foi alegado em algumas das informações prestadas no mandato de segurança. E também sobre o entendimento que é pacificado na terceira sessão do Supremo Tribunal de Justiça sobre a matéria. Sobre a adequação da via eleita, o Supremo Tribunal Federal tem uma decisão paradigmática, o recurso mandato de segurança 24953, relator ministro Carlos Veloso, onde afirma que, nos casos presentes, o mandato de segurança ele não tem a função de ser uma ação de cobrança. Ele busca dar o cumprimento integral da portaria que reconheceu a condição de anistiados políticos dessas pessoas. Os valores retroativos eles são reconhecidos nessa portaria. Então, o objetivo do mandato de segurança, né, em hipóteses como a presente, é exatamente dar cumprimento integral a essa portaria. E essa primeira sessão vem adotando esse entendimento. Eu posso citar aqui o mandato de segurança 14344 do Distrito Federal, relator o ministro Hamilton Carvalho, exatamente nesse sentido, de que nós não temos aqui uma ação de cobrança, mas sim o cumprimento integral de uma portaria. Sobre a dotação orçamentária, é importante destacar que desde quando os impetrantes foram reconhecidos anistiados políticos, nos anos de 2002, 2003, de lá para cá, várias leis, sejam leis orçamentárias anuais, sejam também leis em que abrem créditos extraordinários, trazem previsão de recursos para o pagamento dessas reparações, inclusive de valores atrasados. É importante destacar isso. As informações prestadas não trazem esse ponto. Poderia destacar aqui, além das leis orçamentárias anuais, tem a Lei 10.726 de 2003, abriu um crédito de 24 milhões de reais. A Lei 11.100 de 2005, 173 milhões de reais. A Lei 11.306 de 2006, 277 milhões de reais. Tudo isso para pagamento de reparação econômica, não distinguindo, inclusive, tanto a reparação mensal, como também os efeitos retroativos. Além disso, é importante também destacar que o entendimento consolidado da terceira sessão é de que o pagamento, nesse caso, deve se efetuar pelo regime do requisitório, do precatório. Havendo o precatório, havendo o requisitório, então, vai haver a dotação orçamentária, no orçamento seguinte, do pagamento desse crédito. O ministro Hamilton Carvalho, numa decisão que foi paradigmática também nesse ponto, o agravo regimental do mandato de segurança 11.840 do Distrito Federal, sedimentou esse entendimento na terceira sessão, que o pagamento, nessas hipóteses, devem ser feitas por meio de precatório judicial. Então, havendo um precatório judicial, havendo uma determinação judicial e, por consequência, um precatório judicial, haverá a dotação orçamentária específica para isso. O Supremo Tribunal Federal, em decisões do ministro Dias Toffoli, do ministro Ricardo Lewandowski, vem, inclusive, enfrentando a questão e, em sede de recurso, concedendo a segurança, exatamente por essa questão da existência da dotação orçamentária. O ministro Dias Toffoli, no julgamento do recurso de segurança 27094, bastante recente, julgado em 11 de junho de 2010, ele diz em um trecho o seguinte: as somas das receitas previstas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para a reparação econômica dos anistiados políticos, desde a edição da Portaria 833 de 2005 até o ano 2010, em lei orçamentária anual, aproxima-se da cifra de 3 bilhões de reais.
houve dotação específica de verbas para o mesmo programa relativos aos iniciados políticos militares ao Ministério da Defesa. Então, orçamento tem previsão orçamentária, sim. Destaco também um julgamento da terceira sessão sobre essa matéria, sobre a questão da dotação orçamentária, que o ministro Arnaldo Esteves Lima, ele realmente faz com uma precisão cirúrgica, ele enfrenta essa questão. Peço licença para ler um pequeno trecho. Ressalto que ao Poder Judiciário não compete análise de forma detalhada da execução orçamentária, para concluir pela suficiência ou insuficiência de recursos para pagamento das indenizações a iniciados políticos. Esse exame cabe ao administrador, certamente em momento anterior à publicação da portaria, que declara a condição de anistiado político e assegura as reparações econômicas correspondentes. Essa decisão da terceira sessão, tomada por unanimidade no ano de 2009, concedeu a segurança num caso idêntico ao caso presente. Então, orçamento A. Realmente, o argumento da inexistência de dotação orçamentária, com isso, cai por terra absolutamente. Sobre a questão ainda do Tribunal de Contas da União, é importante destacar que a medida cautelar, com a apreciação do mérito, ela perdeu a sua eficácia. O Tribunal de Contas da União ele entendeu que não possui competência para se imiscuir na questão de quem merece ser anistiado político ou não. Notícias recentes falam sobre, publicadas nos jornais recentemente, falam sobre a questão dos valores dessas indenizações, falando de casos como o caso do Ziraldo, do Carlos Lamarca, mas não é um caso que se amolda ao presente. O presente caso são de anistiados militares, valores de indenização que foram calculadas corretamente, sem nenhum problema, sem nenhuma questão, sem nenhum problema. Não existe, destaco mais uma vez, nenhum processo anulatório da anistia política dos autores. Isso é consolidado, nem poderia, até porque foram decorridos mais de 5 anos desse reconhecimento. Terceira sessão, antes da mudança regimental, possui um entendimento absolutamente pacificado. Podia trazer aqui centenas de precedentes, me concentro apenas em 2, porque são de ministros que atualmente compõem essa primeira sessão. O ministro Hamilton Carvalho tem um julgamento sobre a matéria, bastante também esclarecedor, o mandato de segurança 12066, Distrito Federal, onde reconhece o direito em caso idêntico ao presente. O ministro Arnaldo Esteves Lima, no mandato de segurança 13664, Distrito Federal, também, em caso idêntico, reconhece essa questão. Por fim, somente até para tranquilizar a consciência de Vossas Excelências com relação a essa anistia política, a esse direito, a esse recebimento desse retroativo, eu destaco que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em diversos julgamentos, que os cabos admitidos na aeronáutica que ocuparam esse posto antes da edição da portaria 1004, eles têm direito, sim, ao reconhecimento da anistia política, como é o caso de todos os autores aqui, todos os impetrantes. Somente a título de exemplo, o RMS 25988, relator ministro Eros Grau, da segunda turma, julgado em 9 de março de 2010, reconheceu o direito de quem ingressou, o cabo da aeronáutica, que foi excluído pela portaria 1104. Mesmo jeito, o recurso de mandato de segurança 25642, agravo regimental, relator ministro César Peluso, nesse mesmo sentido. Apesar de não ser questão de mérito que está se tratando aqui, mas somente para que haja realmente plena tranquilidade em saber que os impetrantes eles têm direito a essa reparação, têm direito a receber, e já esperaram por bastante tempo. 7, 8 anos aguardando o recebimento integral dessa reparação, sem que a União tenha dado ao menos um sinal de que irá efetivamente pagar esse retroativo. É por esse motivo, então, que os impetrantes pugnam pela concessão da segurança para que seja determinado ao ministro de Estado da Defesa que efetue o pagamento desse retroativo reconhecido nas portarias e que seja feito por meio de precatório pelo regime do requisitório. É o que eu sustentar. Obrigado.